estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Como proceder em relação a alunos que praticam atos de indisciplina no âmbito escolar? Há condutas que chegam a ultrapassar os limites e acabam sendo caracterizadas como atos infracionais. Para termos uma ideia, no início do ano letivo, uma menina de 15 anos agrediu uma professora dentro de um colégio em Porto Alegre. Mais recentemente, em Viamão, um menino pichou a sala de aula de uma escola. Para puni-lo, a professora ordenou que ele mesmo limpasse a parede. Portanto, para analisar atos infracionais e de indisciplina em estabelecimentos de ensino, convidamos a promotora de justiça de Viamão, Daniela Luca da Silva, e a psiquiatra Ana Margarete Bassols, chefe do Serviço de Psiquiatria da Infância e do Adolescente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Senhoras, é um prazer tê-las aqui conosco no programa. E eu vou começar com a doutora Daniela de Viamão, porque o Ministério Público acompanha esse caso, e eu gostaria de saber se a senhora entende que erraram tanto a professora como o aluno neste caso. Sim. O entendimento do Ministério Público é que tanto errou o adolescente, quando não poderia ter pichado a sala de aula, mas também errou a professora quando não levou esta prática, que constitui um ato infracional, ao conhecimento da Delegacia de Polícia, para que se pudesse, então, instaurar um procedimento investigatório que seria encaminhado ao Ministério Público e, posteriormente, ao Poder Judiciário, para que fosse, então, aplicada uma medida socioeducativa, já que se trata de um ato infracional ocorrido no âmbito da escola. E qual vem sendo, doutora, a postura do Ministério Público nesse episódio? Bom, em primeiro lugar, é importante que se diga que o Ministério Público não surgiu só agora em que ocorreu esse caso. Já faz pelo menos 2 anos e meio que o Ministério Público faz um trabalho de orientação junto às escolas, no sentido de que as escolas podem e devem adotar medidas para os atos de indisciplina que ocorrem no âmbito da escola, mas o que nós buscamos é que esses atos sejam aplicados observando-se algumas regras. A primeira delas é que as escolas devem ter um regimento interno que preveja quais são os atos de indisciplina, quais são os deveres dos alunos no âmbito da escola. No segundo momento, esse regimento interno deve prever quais são as sanções disciplinares que a escola pode aplicar. E aí o Ministério Público tem trabalhado junto com as escolas para que essas sanções disciplinares sejam aplicadas de acordo com aquilo que está previsto na lei. Quer dizer, não pode haver uma sanção disciplinar que venha a contrariar algum dispositivo legal. Correto. Doutora Ana Margarete, por que alguns adolescentes têm comportamento inadequado no âmbito escolar? Bem, esse é um problema que a gente vem se defrontando dentro da questão da saúde mental na infância e adolescência. No Brasil, para vocês terem uma ideia, estudos têm mostrado que em torno de 12% da população de até 18 anos tem algum transtorno psiquiátrico que causa sofrimento e alguma consequência que pode surgir tanto em casa como na escola. Então, acho que a questão da saúde mental ainda é um problema que precisa ser muito bem estudado, e cada vez mais os estudos nacionais têm evoluído dentro disso. Então, a gente pensar assim, que a vida da criança e do adolescente, né, vai se expressar, todas as questões da sua saúde vão se expressar ou na sua vida familiar ou na sua escola, fazem com que a gente pense que em algum momento alguma criança, em torno de 12%, então no Brasil, vai acabar apresentando algum comportamento que não é o esperado para aquela idade, ou para aquele momento, ou para aquele setting escolar. Então, o problema da indisciplina é um problema que tem uma pesquisa que eu até tinha os dados aqui para comentar, que mostra que 35 dias de aula do ano letivo nas escolas do Brasil são perdidos, digamos assim, pelo professor que está querendo
tentando disciplinar os seus alunos em sala de aula. Então, tem problemas assim que a gente tem que pensar como enfrentar essa situação. Acho que o professor precisaria estar mais capacitado também para poder identificar crianças em risco de desenvolverem problemas emocionais ou que já estão também com algum problema. E esses distúrbios de comportamento representam um grande desafio aos educadores. Certamente, e ao pessoal, né, toda a equipe da saúde mental e toda a pediatria. Então, nós temos ainda no Brasil uma carência em termos de número e de distribuição de psiquiatras na infância e adolescência. Nós temos muito poucos. O Rio Grande do Sul ainda é privilegiado porque temos um polo de formação de psiquiatras da infância e adolescência bastante importante aqui junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem exportado, digamos assim, psiquiatras infantis. Mas não é só o psiquiatra infantil que precisa estar capacitado. Então, o pediatra da rede de saúde, né, o médico da UBS, as escolas, todos têm que estar mais atentos para os problemas. E um dos problemas na adolescência, a gente sabe que é um momento de busca da própria identidade e dentro desse funcionamento do adolescente, muitas vezes ele precisa questionar a autoridade para poder se diferenciar e saber quais são, né, as suas características, e isso muitas vezes ir contra as autoridades, sejam os pais, sejam o professor, é uma conduta bem característica. Então a gente precisa compreender esse momento e também saber em qual dose a nossa autoridade precisa entrar para ajudar esse adolescente a se integrar de uma melhor maneira e ser uma força produtiva, uma liderança positiva dentro da sala de aula e não um complicador, um gerador de violência ou de mais problemas dentro da sala de aula. Né? Doutora Daniela, algumas pessoas criticam o Estatuto da Criança e do Adolescente porque, de certa forma, teria retirado uma certa autoridade dos professores. Como a senhora encara essa questão? Na verdade, há um grande equívoco das pessoas dizendo que o Estatuto, a partir da vinda do Estatuto da Criança e do Adolescente, passaram as crianças e adolescentes a ter apenas direitos. Isso é um grande equívoco porque, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente vem como a primeira lei infraconstitucional do nosso país, dizendo que a criança e adolescente são sujeitos de direitos. Agora, isto não quer dizer que as crianças e adolescentes tenham somente direitos. Eles têm deveres, assim como qualquer outra categoria dos adultos, dos idosos que nós temos hoje. Aquelas obrigações de caráter social, de tratar as demais pessoas com urbanidade, com ética, com cortesia, aquelas obrigações de caráter legal, no sentido de respeitar todos aqueles bens juridicamente tutelados das demais pessoas. Eles têm esses deveres também. E aí surge a importância da figura dos pais, educando, dando amor, dando afeto, mas também dando limites, também corrigindo. A importância da escola, estabelecendo as suas regras de convívio, dizendo como os alunos devem se portar e aplicando, então, as sanções disciplinares para aqueles atos de indisciplina. E também a importância da justiça para colocar limites através da imposição da medida socioeducativa quando ocorrer um ato infracional. Doutora Margarete, dependendo, digamos assim, da personalidade, do perfil, da agressividade do adolescente, do grau existencial, ele pode partir até para cima de um professor. Por exemplo, nesse caso não aconteceu, né? Mas no início do programa até citamos um caso de uma menina que bateu com a cabeça da professora na parede. Então, eu acho que a gente, claro, não está aqui para dar diagnóstico dessas crianças ou adolescentes envolvidos nessas situações que o senhor trouxe como exemplo. Mas, sabendo-se que a questão da saúde mental e da doença mental na infância é prevalente, é importante que a gente pense como ajudar esse adolescente a, primeiro, ser identificado como uma criança de risco, ser atendido quando precisar, né? Mas eu achei bem importante o que a promotora Daniela falou, que é a questão assim, das regras dentro da escola. Muitas vezes, dentro da nossa experiência com consultoria escolar, por muitos anos dentro do serviço,
A gente tem um projeto que os residentes vão nas escolas e discutem casos de alunos problema, digamos assim, com os professores. A gente vê que uma das atividades que tem favorecido a adequação dos comportamentos dentro de sala de aula é o estabelecimento de regras dentro do consenso da própria sala de aula. Então, o aluno participar da legislação, digamos assim, dentro da sua sala de aula e o grupo chegar a um consenso do que é adequado ou não. Eu não sei, né, na reportagem não aparece, né, qual o comportamento dos alunos, dos colegas desses dois adolescentes que tiveram esses problemas. Sim. Mas provavelmente, né, eu imagino que eles também vão ter uma noção assim de que aquela conduta do colega não foi adequada, né? Por falar em casos, quais são assim no dia a dia os casos que a senhora trata? Nós temos no Hospital de Clínicas, dentro do programa da residência, nós temos atendimento de crianças atendimento ambulatorial, no CAPS da infância e adolescência, na internação, nossos casos de internação, eles internam na pediatria, em unidade aberta, e temos também a consultoria da psiquiatria infantil, que a consultoria da psiquiatria infantil presta para as unidades da pediatria, com crianças com transtornos mentais associados a problemas físicos, não é? Problemas de doenças físicas que dão origem também a reações emocionais importantes. Correto. Doutora Daniela, voltando à questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, dentro dessa ideia de que o ECA veio para reforçar a ideia de que crianças e adolescentes também são sujeitos de direitos, e assim tem que respeitar o próximo. Não acha que poderia as escolas divulgarem mais o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente? Olha, é muito interessante que as escolas façam trabalhos de conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tragam para dentro da escola pessoas para falar e discutir sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, até porque, como eu disse, há algumas ideias equivocadas em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Há quem diga hoje, a juventude está como está por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente, e, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei de primeiro mundo. Que bom que ela veio para dizer que as crianças e adolescentes não são mais objetos da vontade dos adultos. Que bom que ele veio hoje dizendo que as crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e especificando que direitos são esses. Por isso ele passa realmente grande parte dos seus dispositivos tratando de direitos. Direitos até especiais em relação à categoria dos adultos, como é o direito à convivência familiar, o direito ao estudo, à profissionalização. Então, realmente, o Estatuto vem trazendo uma grande gama de direitos para especificá-los, já que até então não se tinha nenhuma lei infraconstitucional dizendo quais eram os direitos das crianças e adolescentes. Eu acho bem importante que as escolas trabalhem isso, não só a ideia dos direitos, mas também a ideia dos deveres. A doutora disse que há 2 anos, mais ou menos, faz esse trabalho de orientação das escolas, dos professores, diretores e assim por diante. Mas isso geralmente é feito também por outros promotores que atuam nessa área do Ministério Público? Sim, na verdade a gente procura desempenhar um trabalho em rede. Esse trabalho em rede significa que vamos estar caminhando juntos, sempre que possível. Os pais, a escola, o Ministério Público, a Justiça. Então, é importante que nós possamos ter um espaço até nas escolas, junto à comunidade escolar, para que a gente possa passar algumas informações relacionadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Com certeza, a gente vai estar à disposição da escola, das escolas como já tem estado, é o caso de Viamão. Inclusive, em relação a essa situação específica que foi colocada aqui no programa, a Escola Barão de Lucena já tinha participado de encontros onde eu falava justamente sobre a imposição de limites aos adolescentes, inclusive no âmbito da escola, sobre a postura da escola frente à prática de atos infracionais e a postura da escola frente aos atos de indisciplina cometidos no âmbito da escola. Então foi uma infeliz surpresa o que aconteceu, porque a orientação já existia. Ok. Doutora Ana Margarete,
projetos, digamos assim, desenvolvidos para melhorar a autoestima do aluno, para melhorar o relacionamento escolar, isso seria bem-vindo dentro dos estabelecimentos de ensino? Imagino que sim, mas como a Daniela comentou agora, essa integração entre a família, a escola, os profissionais da saúde, agora já me incluindo aqui na nossa área, são de grande proveito em termos de que se consiga uma integração também de resultados, né? Que os resultados sejam melhores. Voltando a esse assunto do problema dos adolescentes, né? A gente sabe que esses adolescentes muitas vezes, e a nossa casuística no Hospital de Clínicas, a gente atende uma população de classe média baixa, principalmente, a gente está vendo uma desestruturação da família. No nosso serviço, até a gente já assinala que é muito raro, né? Pai que comparece, pai que vem comparecer ajudando no tratamento, que comparece nas entrevistas. Né? Então a gente até brinca, assim, embora seja uma coisa bem séria, que pai é um artigo de luxo nas nossas famílias que a gente atende. Então, se a gente pensar no desenvolvimento da criança e na função paterna como alguém que vai ajudar a criança e o adolescente a respeitar os limites, vai ajudar no seu desenvolvimento moral e ético, a gente tem essa carência na realidade, muitas vezes, dessa grande maioria, eu acho, das nossas crianças e adolescentes. Então, esse momento assim de crise na família, das novas reorganizações familiares, a gente vê muitas famílias disfuncionais, famílias com muitos problemas emocionais, problemas psiquiátricos também, uso do álcool, drogas. Então, são vários fatores que aumentam ainda mais o risco dessa criança, em algum momento, em algum local da sua vida, ela vai expressar essa revolta, esse sentimento de abandono, muitas vezes, e que a gente pode ter uma visão assim dupla. Por um lado, é um ato infracional, né, que eu acho que deve ser visto como tal e isso levado adiante, mas muitas vezes, nos casos que a gente vê no hospital, é um pedido de ajuda, é um pedido de socorro, é o que faz com que aquela criança ou aquele adolescente, né, sinalize que alguma coisa não está bem, que ele está sofrendo. Nós temos muitos casos também de abuso sexual, maus tratos, negligência, e que as crianças acabam, de alguma maneira, ressaltando isso através do seu comportamento. Claro. Né? E falando em imposição de limites, doutora, isso é uma questão de educação familiar que deve ser enfrentado cedo. Sim, sim. E o mais importante que a gente vem discutindo é a questão de como dar limites, como um adulto dá limites, se às vezes esse próprio adulto não tem limites. Como dar uma coisa que tu não tens? Então as famílias também têm problemas e a gente tem que levar em consideração isso. Muitas vezes o jeito de abordar essa família que também não tem limites dentro do mundo adulto, ela acaba sendo um modelo de identificação distorcido para esse adolescente, que vai ver assim a falta de respeito dentro de casa, né, a agressão, a violência doméstica é uma grande preocupação da justiça no momento, né? Então, são questões assim muito complexas. Eu acho que o importante é a gente ressaltar a complexidade desses fenômenos que aparecem como um sintoma. O aluno foi lá e pichou a sala de aula. O aluno foi lá e agrediu o professor, né? Então, são sintomas de uma situação que está subjacente e que acaba, né, mostrando alguns problemas pontuais, mas que a gente tem que pensar na complexidade dessas situações. Doutora Daniela, o ato infracional, creio, é mais identificável na legislação, mas o ato de indisciplina tem como professores e até os próprios alunos assim saberem o limite entre um e o outro? Na verdade, os atos infracionais, eles estão previstos na legislação penal. Então,
Como exemplo de atos infracionais que costumam ocorrer na escola, a gente tem ameaça, lesão corporal, vias de fato, posse de substância entorpecente, pichação. Esses fatos já estão previstos na lei penal. Com relação aos atos de indisciplina, eles deverão constar no regimento interno das escolas. E ao elaborar esse regimento interno, não há impedimento, e até que bom que ocorra, a participação de toda a comunidade escolar na elaboração dessas regras. Quer dizer, quais serão as regras de convivência naquela escola? Que bom se puderem participar os alunos, os pais, os professores, orientadores educacionais e a própria direção da escola. Certo. Doutora Margarete, podemos dizer que os professores, de alguma forma, estão passando atualmente muito trabalho com os alunos, porque antigamente os professores tinham uma autoridade maior. E agora, com o avanço de conceitos até na sociedade, percebe-se que isso não é mais assim. Inclusive tem novelas, né? Uma novela que recentemente terminou da Globo, mostrava isso, né, em sala de aula. Que é o bullying, que é a questão da vitimização de um aluno, então, maltratar os outros, né? Isso é um problema que tem levado, acho que até a questão de jovens que até desistem de serem professores em função do que estão vendo, né? Então, a questão vocacional dos professores é uma questão preocupante. E a gente sabe que os professores têm muitos, eu acho que é uma categoria assim, que veste muito a camiseta, né? A gente sabe dos problemas da autoestima do professor, a gente sabe como ainda o professor, principalmente das classes mais iniciais da escolarização, que são os mais importantes, né, para ajudar a criança a se desenvolver, que tem um trabalho maravilhoso, como eles ainda estão desassistidos, não só dentro da questão da sua formação, com falta de estímulo, mas até a questão salarial, que eu acho que é um assunto assim bem importante, né, e polêmico, e volta e meia, nos últimos anos, a gente vive essa situação das greves e questões salariais. Então, eu acho que é uma categoria que a gente tem que cuidar muito, porque eu acho que pode ser uma raça em extinção, né? Então, eu fico bem preocupada com os jovens que querem ser professores, porque eu acho que é uma carreira muito gratificante, mas que é um cuidador que precisa ser cuidado também pelas instituições, né? Pelo governo, pela educação, pela saúde. Saúde e educação, acho que são pontos assim fundamentais que precisam de um maior investimento e reconhecimento para que esse professor possa, né, de alguma maneira, dar a volta por cima aí de todos esses impasses que ele tem passado. Doutora Daniela, como a senhora encara críticas também quanto à judicialização de questões escolares? Muitas pessoas acham que certas matérias teriam que ser resolvidas no âmbito da escola. Não há problema nenhum que as questões que envolvem atos de indisciplina sejam resolvidas dentro da escola. A verdade é que a escola tem atribuição, tem autonomia para tratar e deve tratar essas questões relacionadas a atos infracionais, a atos de indisciplina no âmbito da escola. O que a escola não pode é tratar ela mesma a questão dos atos infracionais, porque esta questão é da competência da justiça. Então, qual é a orientação que nós passamos às escolas? Que em ocorrendo um ato de indisciplina dentro da escola, a escola mesmo resolva. Através do seu regimento interno, através da abertura de um procedimento para aplicação dessa sanção disciplinar, onde se deve observar alguns princípios constitucionais que regem, inclusive, os procedimentos administrativos, como a ampla defesa e o contraditório, quer dizer, aquele aluno tem que ter o direito de saber o que pesa contra ele, qual é a acusação, em tese, que pesa contra ele, qual é o possível ato infracional que ele tenha, ato de indisciplina que ele tenha praticado. Responda esse procedimento, se for o caso, se a escola entender que realmente ele praticou aquele ato de indisciplina, aplica então a sanção disciplinar. E a orientação que se dá é que, se esse ato infracional ocorrer no âmbito da escola, a escola vá até a delegacia de polícia e comunique o fato para que possa então ser instaurado um procedimento investigatório que posteriormente será remetido à justiça. Falar em pesar, doutora Margarete, aquele aluno, aquela criança que
é maltratada dentro de casa, pesa muito também. E isso contribui para certas atitudes dentro da sala de aula. É verdade. Muitas vezes a gente vai ver um mecanismo psicológico que se chama identificação com o agressor. Então, aquela criança que é agredida, muito provavelmente vai também achar um jeito de pedir ajuda, mostrando um comportamento similar ao que ela é vítima. Então, ela vai vitimizar algum aluno. A gente vê isso em crianças bem pequenas, crianças que são abusadas, que acabam maltratando o seu brinquedo, né? Uma menina que apanha da mãe, vai lá e bate na boneca. Então, a questão da comunicação não verbal, quanto menor a criança, mais ela vai se valer da comunicação não verbal através do brinquedo, através da dramatização, né? Para mostrar experiências da sua vida que muitas vezes, né, nesses casos, são situações de risco até, muitas vezes, da sobrevivência, física inclusive, mas da sobrevivência mental. Impressionante. Uma questão que eu acho importante colocar é que, na verdade, a justiça não está preocupada apenas com a apuração dos atos infracionais. Muitas vezes nós buscamos saber o que está levando aquele adolescente a praticar esse ato infracional para se tentar justamente a aplicação de medidas de proteção, caso constatado que esse adolescente está enfrentando uma situação de risco. Porque, na verdade, o nosso objetivo ao tratar de um ato infracional é que esse adolescente não volte a praticar esse ato. E para que a gente consiga atingir isso, muitas vezes não se aplica apenas uma medida socioeducativa, mas se aplica também uma medida de proteção para que ele possa ser afastado desta situação de risco que o está levando a cometer atos infracionais. Ok. Eu só queria complementar isso que a promotora está comentando, que é a nossa parceria com o Ministério Público, que muitas vezes as crianças conseguem um atendimento lá no hospital, imagino que em outros hospitais, em todo o Brasil, e nem sempre esses pais têm condições de levar, seja por problemas econômicos ou emocionais. E então o Ministério Público tem nos ajudado a atender melhor essas crianças. Ok, eu quero agradecer mais uma vez a presença da promotora de justiça, Daniela Luca da Silva, e também da doutora Ana Margarete, que é chefe do serviço de infância e adolescente lá do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho também, doutora Daniela. E nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!